Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar em 4 textos antigos que, à primeira vista, não parecem ter muito a ver um com o outro. Mas, se olharmos de perto, eles tecem uma história surpreendentemente coesa sobre a experiência humana. É uma jornada que sai do coletivo, do comunal e chega até o mais íntimo, o pessoal. A grande questão que vai guiar nossa conversa é: o que esses 4 textos, Êxodo, Marcos, Salmos e Provérbios, podem nos ensinar sobre como viver? A gente vai explorar ideias sobre comunidade, liderança, o sofrimento de cada um e, no fim das contas, a nossa responsabilidade individual. Para começar, vamos dar um passo atrás e olhar para o quadro geral. A ideia de criar um centro físico e espiritual para toda uma comunidade. É aqui que tudo começa, sabe? É a base onde a identidade de um grupo é formada. Vamos lá para o finalzinho de Êxodo, capítulos 39 e 40. Tenta imaginar a cena. Depois de muito tempo de preparação, um projeto gigantesco está quase pronto. E não se trata só de montar uma tenda, viu? A ideia era materializar um centro para a vida de um povo inteiro. E essa montagem toda segue uma ordem nossa super precisa. Primeiro, as roupas dos sacerdotes ficam prontas, definindo o papel de cada um. Depois, uma inspeção super rigorosa, peça por peça. Aí sim, a estrutura física é levantada e o coração de tudo, a Arca da Aliança, é colocada lá dentro. E por fim, o momento da consagração. Cada passo desses é um ato de esforço coletivo, de organização. E aqui está o clímax da história. Todo aquele esforço humano, toda aquela ordem meticulosa, resulta em algo que vai além do físico. Aquele espaço deixa de ser só uma estrutura e vira um lugar sagrado, o centro da vida daquela comunidade. Ok, agora o foco muda completamente. A gente sai de um lugar sagrado para focar numa pessoa transformadora, do espaço construído por um monte de gente, para a chegada de um indivíduo que vem para desafiar tudo que já estava estabelecido. O primeiro capítulo de Marcos tem um ritmo, alucinante. Em pouquíssimos versículos, Jesus é batizado, passa por uma provação no deserto e já começa a chamar seus seguidores. Ele não fica esperando, ele age, e essa ação toda culmina no momento de ensino público que causa um impacto imediato gigantesco. E aqui está o pulo do gato. O contraste é gritante. Os mestres da lei ensinavam-se baseando na tradição, citando outros mestres. Jesus não. Ele ensina com uma autoridade que vem dele mesmo, uma coisa pessoal. Ele não só interpreta, ele comanda. E isso, claro, deixava todo mundo de queixo caído. Era uma ruptura total com a ordem das coisas. Agora, a gente dá uma virada de 180 graus. Saímos da esfera pública, da construção de comunidades e do surgimento de líderes, para mergulhar num universo que é profundamente pessoal, na emoção crua de uma única pessoa no meio de uma crise. O Salmo 35, olha, é outra história, não tem nada a ver com o que a gente viu até agora. Não tem comunidade construindo algo, não tem líder ensinando multidão. O que tem é só uma voz, falando em primeira pessoa, clamando direto a Deus por ajuda, no momento de muita angústia e de muita injustiça. O Salmo já começa direto ao ponto, sem rodeios. É quase como um advogado falando com o juiz ou um soldado falando com seu general. A linguagem é de conflito mesmo. O salmista não está pedindo só um conforto, ele está pedindo uma intervenção, uma luta direta contra quem está atacando ele. E o que mais dói aqui, sabe, é a sensação de traição. Não é um ataque de um inimigo qualquer. É esse sentimento de que o bem que foi feito voltou como maldade. E isso torna o sofrimento muito mais profundo. Mostra bem essa dimensão pessoal da crise. E a intensidade emocional explode em versos como esse. É um desejo visceral por justiça, talvez até por vingança. Isso mostra pra gente a profundidade do desespero humano quando se depara com a injustiça. É quase como um roteiro para o sofrimento individual. Ok, já passamos pelo projeto em comunidade, pela chegada do líder, pela luta individual. E agora? Agora, o último texto condensa tudo numa ideia fundamental: a escolha pessoal. A responsabilidade, no fim, é de cada um. Em Provérbios 9, a coisa é preto no branco. São 2 caminhos, uma escolha, sem meio termo. E o ponto crucial é esse. Tanto a recompensa da sabedoria quanto o sofrimento da zombaria são coisas estritamente pessoais. Não dá para transferir.
A comunidade pode até influenciar, um líder pode guiar, uma crise pode testar, mas a decisão, a decisão e as consequências dela são, no final das contas, individuais. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que aparece? Uma progressão fascinante, né? A gente começa com a estrutura coletiva lá em Êxodo, depois passa para a figura que agita as coisas, o líder em Marcos, e em seguida mergulha na experiência visceral da luta de uma pessoa só, no Salmo 35, e termina com o centro de tudo, a responsabilidade individual lá em Provérbios. É uma jornada do nós pro eu. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. No nosso mundo de hoje, qual desses projetos antigos parece falar mais alto? A gente precisa de estruturas comunitárias mais fortes? De líderes que transformam? De uma forma de falar sobre as nossas lutas pessoais? Ou, quem sabe, de um lembrete de que, no fim do dia, a escolha é nossa? A resposta talvez esteja em equilibrar tudo isso.